Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Mushin Trader falando. Hoje trouxe mais um conceito Smart Money Concept. Lembrando que quando usamos as ferramentas do SMC, sempre temos mais chance de pegar movimentos institucionais, os movimentos fortes. O assunto da vez é zonas premium de desconto e eu vou mostrar para vocês o que elas significam, quais os dois tipos, as primárias e secundárias, como marcar elas no gráfico e como estar usando essas regiões na prática. Captura de liquidez, mais choque, que eu já mostrei nos outros vídeos do canal, ou Market Structure Shift, que é um MSS. Tá, então chega de papo e bora lá ver o que são essas zonas Premium Desconto. Na gringa, eles chamam de PD Array, então aquele que tem mais interesse aí também procurar em outras fontes, né? Sempre é bom a gente estar aprendendo aí, multiplicando nosso conhecimento, né, pessoal? Então, PD Array, né? Eu vou botar a caixa aqui de texto para vocês poderem pesquisar aí caso queiram se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá? Então, a primeira coisa que tem que ser verificada é a estrutura de mercado. Eu já postei aqui no canal, é como o preço se movimenta. Então, fazendo topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta, ou topos e fundos descendentes. Então, quem tem curiosidade, vou estar colocando uma caixa aqui também, para vocês estarem abrindo o vídeo aí, aprendendo que isso é importante, saber esse conteúdo antes de vir para esse vídeo aqui. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, o preço veio fazendo topos e fundos ascendentes, quebrando estruturas. Então, a gente tem um boss aqui, break of structure, tem outro aqui, depois ele volta, captura uma liquidez aqui embaixo, né, e continua subindo. Então, com a estrutura de mercado formada, a gente tendo topos ascendentes, nesse caso, topos descendentes, a gente consegue demarcar a área. Então, a primeira estrutura que a gente tem é a estrutura primária. Tá? Então, a gente usa apenas uma puxada do preço até ele fazer um pullback em alguma região aqui de desconto, né, que seria abaixo de 50%. A gente procuraria compras, né, e continuar. A outra opção que a gente tem é verificar o preço dessa forma aqui, ó, puxando ou a formação um, 2, 3 que eu já ensinei no canal, quando o preço faz esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esse movimento aqui, a gente pode representar como a estrutura secundária e esse como a primária. Então, dito isso, o que seria as zonas, né? Então, usando, a gente pode usar a caixa de Gann, que eu gosto de deixar ela aqui, né? A Fibonacci geralmente eu deixo para poder ver regiões de retração. Depois eu vou explicar para vocês em um vídeo posterior. Vocês podem usar a caixa de Gann, né? Nem todo mundo usa, mas eu gosto de usar. Então, vou deixar uma ferramenta a mais para vocês aí. Quando o preço está nessa região aqui abaixo dos 50%, a gente procura por compras, se a gente tiver uma tendência de alta. E quando ele está acima de 50%, a gente procura por vendas numa tendência de baixa. Então a parte de cima é chamada de zona zona premium, enquanto a parte de baixo é chamada de zona de desconto. Obviamente por quê? Porque aqui terão preços mais baixos, mais atraentes para quem quer comprar, e na parte de cima vai ter preços mais altos para quem quer vender, mais atraente para quem quer entrar short ou comprar, entrar vendido. E na zona de baixo, quem quer entrar long, né, ou entrar comprado, vai estar obtendo preços mais baratos. Aplicando então aos exemplos que eu trouxe aqui, a gente pode estar aplicando essas zonas nessa primeira pernada, daqui até aqui. Então imagina que vocês não viram ainda o que o preço ia fazer, só viram ele vindo até aqui. Mas sabia só que estava na tendência de alta. Então ele mostrou aí topos e fundos ascendentes antes disso aqui. Viu que ele começou a fazer uma retração. Mas até onde essa retração vai para eu poder comprar? Na prática seria isso. Você estaria vendo o preço só até aqui. Então a partir do momento que ele fez uma retração, vocês vão ficar atentos na zona premium e de desconto. Vocês vão puxar aqui essa região para poder marcar os 50%. O preço continuou, passou dos 50% ali que a gente tem, estava marcado já. E aí agora eu fico atento aqui a partir desse momento, quando que eu vou entrar. Então, descendo mais tempo gráfico mais baixos, eu procuraria confirmações no micro, um time frame menor, para poder estar entrando numa operação comprada nesse caso. Agora, como a gente usaria numa estrutura secundária? Na secundária, a gente usaria principalmente
em momentos que houve inducement, ou seja, uma indução ao erro, né? Então aqui teve um falso market structure shift, né? Então o preço fingiu que ia começar a cair, capturou a liquidez na verdade desses fundos aqui, né? Mas depois continuou. Isso aqui é o inducement, né? Ou, né, um falso MSS. Nesse caso eu gosto de botar choque. Nesse caso aqui, né? Porque MSS normalmente é quando a gente tem mais confirmações de que o preço realmente vai mudar a tendência. Tá? Então aqui ele só ameaçou, né? Pode até botar IDM, que também significa inducement, mas ele continua, tá? Então nesse caso a gente pode usar muito bem aqui nossa escritura secundária. Puxa desse fundo aqui até o topo. A partir do momento que ele capturou liquidez, no micro eu procuraria por entradas aqui de nessa região de desconto. Já que do lado a gente tem um exemplo de uma tendência de baixa. Então o preço fazendo topos e fundos descendentes. Já sabemos que estamos em tendência de baixa. Sabe-se do contexto. Então a gente começa a pensar em entradas vendidas. Então a gente pode usar nossa projeção aí, né, das regiões premium e desconto. Então aqui já tem um exemplo, o preço geralmente volta acima. No micro, a gente refinaria melhor a nossa entrada, procuraria gatilhos de entrada, né? Aqui outro exemplo, então, subiu ali acima, continuou. E aqui um inducement, uma captura de liquidez, depois ele volta a descer. É exatamente, é exatamente o que eu mostrei para você anteriormente, só que aqui é um exemplo de uma tendência de baixa. Tá bom? Então, colocaria aqui um, 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 dois, três. Seria aqui, né? Aqui, aliás. Um, dois, três. Capturou a liquidez e continua descendo. Mas aí vocês podem me perguntar, mas e se eu estivesse verificando essa estrutura primária aqui, não a secundária, e o preço simplesmente ignorasse a região premium e rompesse, eu fosse topado? Esse tipo de coisa acontece, pessoal, óbvio. Todos nós estamos sujeitos a perder. O trade é como jogar uma moeda para cima, cara ou coroa, você não sabe o que vai cair. Só que, claro, quando cai cara, né, o que você apostou, digamos assim, né, a forma que você entrou operado, você ganha muito mais que quando você perde. Aí entra a importância da gestão, também é assunto para outro vídeo, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, não ter entrado aqui, vocês teriam que ver confirmações. Então, existem várias, mais para frente eu vou estar postando. Então, a região que o preço está, se teve SMT, entendeu? Então, são várias outras confirmações que não é assunto do vídeo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, viu o preço chegando na região premium, nesse caso, já vou entrar de cara? Não, só vou esperar confirmações no tempo gráfico menor, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Vocês nunca podem pegar um vídeo meu e achar que eu pegar só aquela ferramenta que eu estou passando para vocês e usar ela para operar de forma singular, vai dar certo, não vai. Vocês têm que usar outras formas, outras confluências para poder ter mais probabilidade nos trades de vocês estarem dando certo, tá bom? Antes de continuar, vou pedir aquela força especial para vocês aí. Não custa nada dar uma clicada aí no curtir. Se estão curtindo, cliquem. Vai me ajudar bastante. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Se tiver alguma dúvida aí, podem perguntar, que assim que puder, eu vou estar respondendo vocês, tá bom, pessoal? Vou trazer para vocês agora o exemplo na prática, como funciona as zonas de premium desconto. Então, trouxe exemplos para vocês aqui do dólar americano barra iene japonês. Então, o mercado está parado agora porque agora são sexta, meia-noite, quase sábado, o horário que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então a gente pode ver visualmente aqui que o mercado chegou numa forte queda. Só olhando bem aqui o gráfico de 4 horas, né? Então, descendo mais nossos tempos gráficos, a gente tem muito oportunidade de trade, tá, pessoal? Então, olhando isso aqui, ó, essas quebras de estrutura, a gente já pode considerar até que já estamos em alta. Então, lembrando, né? Tendência é muito questão de relatividade, né? O mercado, ele é fractal, a gente costuma dizer. Então, se eu olhar aqui o mercado, olhando no geral aqui, talvez pegando um gráfico diário, a gente tem uma tendência de baixa. Mas se a gente bota aqui no 15 minutos, por exemplo, ó, é uma tendência de alta, tá vendo? A situação que a gente está agora. Então o mercado é fractal. Então esse negócio de, tem que operar na tendência, depende. O que é tendência? Né? Em qual tempo gráfico você está se referindo? Nesse caso aqui, 4 horas, a gente pode considerar que está em tendência. Então a gente
rompeu já esse topo aqui, tá? Até esse aqui, ó. Isso aqui já foi a mudança de caráter, né? Mudança na estrutura de mercado. Então, a partir daqui, fazendo topos e fundos ascendentes, a gente tem uma tendência de alta. Então, a gente começa a procurar por quê? Compras, tá? O preço fez 1, 2, 3. Tá? Então, aqui a gente já tem uma estrutura secundária, se for puxar tudo. Ou até, se for olhar só até aqui, né, a gente teria uma estrutura primária, tá bom? E ele continua, tá? Então, o exemplo que eu vou pegar para vocês de um exemplo de operação é aqui, ó. O preço veio, fez 1, 2, 3. Um outro boss aqui em cima também, outra quebra na estrutura. Um jeito que pode estar facilitando para vocês é clicando aqui em cima, ó. Tem a opção de linhas no TradingView que a gente consegue ver melhor a estrutura de mercado. Topo, 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 topos ascendentes. Quebra na estrutura, boss, boss, tá vendo? Para quem tem dificuldade ainda de enxergar nas velas, né? Então clica aqui, fica até mais fácil de poder ver. Voltando agora ao nosso assunto aqui, lembrando, precisamos de confluência. Então o preço chegou na região premium ou desconto, nesse caso, tendência de alta, a gente vai procurar entradas na região de desconto para poder comprar mais barato. Que confluência eu tenho? Pode ser um Fair Value Gap, que é uma liquidez interna, não é assunto para esse vídeo, o vídeo posterior aí do canal eu vou estar lançando, ou uma liquidez de algum topo ou de algum fundo. Então, nesse caso aqui, a gente tem um Fair Value Gap. Olha aqui, tá vendo aqui? Então, vou estar voltando o preço a partir desse topo aqui. Vamos clicar aqui no replay de barras. Vou clicar aqui. O preço está subindo, a gente está querendo comprar. Vou dar passar mais uma barra aqui. Começou a fazer um pullback. O que eu faço? Eu pego, faço aqui nossa projeção e vejo onde é a região Premium, região de desconto. Aqui no caso é Premium e de desconto. Como a gente quer comprar, a gente tem que procurar operações aqui dentro. E a gente tem um Fair Value Gap aqui, uma região interessante para estar buscando por compra, porque o preço vai mitigar isso aqui e vai continuar, né? Tem grande chance de estar acontecendo isso aqui, é uma liquidez interna que a gente chama. Vamos descer mais nosso tempo gráfico, ver o que acontece. O preço vai descendo, começa a querer tocar na região, não tocou ainda na nossa região de desconto. Opa, já tocou o nosso Fair Value Gap agora. Ó, foi até mais fundo, inclusive, aqui, ó. Deixa eu, né, bem mais perto aqui embaixo. A partir desse momento, a gente vai estar procurando por um MSS, mudança na estrutura do mercado. Por que eu não chamo de choque? Porque aqui tem mais confirmação de que realmente vai continuar subindo. O choque geralmente pode ser um inducement, pode ser uma captura de liquidez ali, só que o preço, digamos que não tem muitas confluências para poder chamar de MSS. MSS é quando a gente tem mais certeza, mais probabilidade, digamos assim, do preço continuar naquela direção ali, que ele vai demonstrar. Então, para poder demarcar aqui nosso alvo de MSS, a gente pode pegar aqui, ó, esse topo aqui, tá? Então, o preço fez 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, o último puxado foi 1, 2, 3. Então, vamos puxar aqui, ó. Esse foi o último topo. O preço não passando daqui, a gente não considera um MSS. Vamos colocar aqui. MSS, cadê? Aqui. Então, esse aqui é o nosso alvo para MSS, tá? Vamos passando mais. E outra coisa, Fair Value Gap aqui também, ó. Se ele inverter esse Fair Value Gap, é outra luz aí, outro farol que a gente tem que ele vai agora tomar o rumo dele. Então a gente bota aqui Fair Value Gap, FVG. Tá? Então se ele romper isso aqui e fechar lá em cima, mais uma confirmação aí que a gente tem uma operação comprada. Então ele já tocou a área de 0.5. Vamos ver o que ele vai fazer. Subiu, passou. Quase passou na verdade, né? Aqui, ó. Voltou mais um pouco. Voltou, voltou de novo. Aqui, ó. Nesse momento a gente chama de Turtle Soup, que é quando ele captura a liquidez, né, de quem entrou antes da hora, digamos assim, tá? Isso aqui eu vou explicar também mais pra frente.
Isso aqui é o ECT que chama assim, Winner Circle Trader. Então, a partir desse momento que a gente tem um novo fundo, o preço fez 1, 2 e rompeu mais uma vez aqui, né? Pode se considerar aí. Então, a gente tem um novo topo de referência, né? Estava aqui e passou para cá agora, tá? Parte mais alta aqui. Então, na hora que ele passar aqui, a gente vai considerar aí o MSS, tá? A gente também tem como alvo ainda esse Fair Value Gap aqui. No momento que ele fechar acima, a gente também já pode estar entrando. Quem quiser mais confirmações, quem tem um jeito mais moderado de operar, espera passar do MSS, tá? Isso aí é de cada um, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer agora aqui. A gente tem nosso alvo de MSS agora, um novo topo. Olha lá, furou aqui de novo. A gente pode até puxar mais para baixo aqui. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma, subiu. Então, a partir desse momento, não fechou ainda em cima, tá? E também não fechou acima do Fair Value Gap. Vamos esperar mais confluência. Mais confirmação. Agora passou. A gente poderia estar entrando aqui, tá, pessoal? Até mesmo fazer aqui, ó, uma projeção. Quem quisesse esperar talvez mais um pullback, poderia botar uma ordem aí de compra aqui, né? Batendo no 0,5, colocando aqui, fechando aqui na mínima, né, o stop loss. E o alvo da operação, talvez a liquidez aqui em cima, ó, esse topo aqui. Tá? Eu gosto de deixar bem no topo, talvez um pouco menos aqui, ó. Fechamento desses candles aqui, fica um pouco mais seguro. Já estamos com risco de retorno de 4,52. Não sei se ele vai voltar. Então aí é de cada um. O cara poderia já entrar aqui, ó, no trader, né? Então ele viu que já fez o MSS, teria um custo mais caro, digamos assim, o stop loss dele. Ou ele poderia talvez voltar aqui usando nossa conta, nossa projeção aí de regiões premium e de desconto também, mais micro, né? Vocês viram que a gente pode também usar na região mais micro. Então é de cada um. O stop loss da referência pode ser os fundos ou até o final da região do Fair Value Gap macro aqui que a gente está usando como referência, o FVG 4 horas. Vamos considerar que a gente entrou aqui, pessoal. Vamos ver como que o preço vai desenrolar, tá? Vou botar compra, botar nosso stop loss aqui embaixo, botar aqui a projeção e o take profit, vamos colocar ele aqui. Vamos dar o play. Deu uma arriscada ali embaixo, começou a subir, segura a operação, segura, foi, bateu. Aqui a gente teve nossa saída, né, com lucro aí. Pessoal, por hoje é só. Agradeço aí o tempo de vocês, atenção, espero que tenham aprendido aí a respeito de zonas premium e de desconto. Então, acabei passando até mais conhecimento para vocês, né? Mas é isso, estamos junto e até a próxima. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho aí para vocês poderem estar acompanhando os próximos lançamentos de vídeo e os próximos conhecimentos. Valeu, tamo junto.